Olá, meu nome é Gisele Lacorte, você está aqui no Gisele Lacorte Desenvolvimento Humano. E hoje a gente vai falar sobre a codependência e as emoções, né? Se a gente for relembrar aqui quem é a pessoa codependente é aquela pessoa que ela fica muito focada, ela vira praticamente uma especialista na emoção dos outros e fica com muito pouca referência dos próprios sentimentos, das próprias emoções. Então, na codependência, a pessoa, por exemplo, se ela dá uma festa, ela fica muito mais focada se os convidados estão bem, se os convidados estão se divertindo, do que se ela está aproveitando aquela festa. Se ela está num grupo, ela fica muito mais focada em como as pessoas desse grupo se sentem, se as pessoas estão em harmonia, do que se ela está feliz ali. E no relacionamento, né, nos relacionamentos em geral e no relacionamento afetivo, ela fica completamente focada no estado emocional do parceiro. Se o parceiro fica bem, ela se sente bem, se o parceiro fica mal, ela se sente mal, né? E é por isso que é muitíssimo importante que a pessoa codependente possa sentir as próprias emoções, né? Muitas vezes lá na infância, né, essa criança, né, na época, ela precisou começar a engolir, né, a abafar as próprias emoções, muitas vezes porque a família não tinha um repertório emocional. Então, muitas vezes essa criança começava a chorar, a mostrar tristeza ou mostrar raiva e logo ela é repreendida, logo ela entende o quê? Se eu mostrar minhas emoções, eu não vou ser amada. Então, para poder pertencer naquele núcleo, ela vai o quê? Negligenciando as próprias emoções, né? Primeiro, os adultos que também não sabem lidar com as próprias emoções, não conseguem lidar com a emoção daquela criança. E aquela criança, na tentativa de ser amada e de pertencer, também começa a negligenciar as próprias emoções. E esse é um dos principais problemas da codependência, porque uma das características que a gente conhece da pessoa codependente é que ela tem um limite elástico para suportar maus tratos, ou para suportar abusos, ou para suportar situações que muitas outras pessoas costumam achar intoleráveis. Ela costuma tolerar muitas vezes sem nem perceber que isso é um abuso, porque muitas vezes ela está desconectada dos próprios sentimentos, porque os nossos sentimentos, eles são como se fosse uma bússola. Eles enviam mensagens para a gente o tempo todo, né? Quando eu tenho medo, é um sinal, né? Pode ser que haja uma mensagem ali de que tem algum perigo, né? De que eu preciso me cuidar. Quando eu tenho raiva, eu posso estar recebendo uma mensagem de que está tendo alguma questão de desrespeito, né? Quando eu tenho alegria, é um sinal de que as coisas estão fluindo. Porém, tamanho distanciamento, essa criança que foi virando adolescente, foi virando adulta, tem das suas emoções, ela muitas vezes está desconectada, então ela não consegue perceber as nuances dos sentimentos e com isso ela não consegue agir, né? Ela não consegue ter uma atitude frente às situações. Muitas vezes, de tanto que a pessoa se afastou do sentimento, às vezes o caminho de volta para casa é um caminho longo. Por quê? Porque precisa fazer a reconexão, né? E cada pessoa vai ter o seu tempo e o seu processo para voltar a se reconectar com aquilo que sente. Então é um processo que é delicado, é um processo que tem um tempo próprio, mas é um processo que é libertador e que vale muito a pena. Porque quando essa pessoa codependente ela voltar a se conectar com as próprias emoções, ela vai conseguir ter no próprio corpo uma bússola que vai poder indicar para ela se as coisas estão caminhando bem ou se não estão caminhando tão bem. E fora que as nossas emoções, as situações traumáticas, difíceis, que foram vividas na infância ou que foram vividas em relacionamentos,
né, essa dor que ficou aprisionada, esses sentimentos todos que ficaram ali anestesiados, eles precisam ser olhados, expressos, liberados. Então tem um processo todo a fazer, né? E uma questão importante é que quando essa reconexão começa a acontecer, sentimentos muito intensos podem aparecer e a pessoa pode ficar com a sensação que ela está piorando em vez de melhorar. Ela pode ter a sensação de, nossa, antes eu não sentia nada disso. Eu comecei a me tratar e eu estou me sentindo pior, e na verdade não é pior. Na verdade é que antes, né, a pessoa estava anestesiada e agora ela está começando a sentir. Então, se eu pudesse dizer, assim, assim colocar né, frisar assim, o ponto mais importante desse vídeo, né, eu acho que é isso que eu vou falar agora, que é suportar sentir. Né? Para quem não é acostumado a sentir, ou para quem precisou se anestesiar, né, e às vezes pode usar milhões de ferramentas aí para se anestesiar, né, desde internet, bebida, comida, algum tipo de droga. Então, para quando começar a sentir, suportar os sentimentos mais intensos, né? E aí sim você pode pedir ajuda, você pode usar algumas alternativas saudáveis, você pode contar com uma rede de apoio, mas é importante suportar o sentir. Né? Se você tem sentimentos intensos de tristeza, é importante deixar isso, né, fluir. Né? Chorar a tristeza, sentir a angústia, sentir aqueles sentimentos que não puderam ser vistos lá atrás. Essa é a parte fundamental do processo e é uma parte que não é fácil. É uma parte que precisa ter coragem para seguir em frente. Mas se você tiver coragem, você vai ver que conforme você vai expressando, conforme você vai liberando, as coisas vão ficando mais fáceis. Uma última coisa que eu queria falar também é que a pessoa codependente ela acaba virando praticamente uma viciada no drama. O que significa isso? É tão comum para essa pessoa viver no drama, viver na tensão, viver no sobressalto, viver no estresse, que a sensação é que quando um período de felicidade acontece, é como se tivesse alguma coisa errada acontecendo. Olha, isso não é natural, logo eu vou perder essa felicidade. Então, algumas pessoas até costumam causar alguma coisa para ficarem mal depois de um período feliz. Olha que interessante isso, né? Então, a felicidade costuma dar medo, porque ela é muito desconhecida, é muito nova. Então, quando tem um período feliz, isso fica parecendo que tem alguma coisa errada, mas não tem, tá? A felicidade também pode ser sentida e conforme você vai se recuperando, ela vai sendo sentida cada vez mais. Então, eu queria deixar para vocês aqui a mensagem, então, de que sinta o que você sente e deixa as tuas emoções começarem a te guiar, porque elas é que vão ser a porta de saída para esse drama, né, da codependência, para que você possa viver uma vida mais plena, uma vida mais feliz, mais satisfatória e que tenha mais a sua cara, tá bom? Eu fico por aqui hoje, mas a gente vai se ver em breve. Até mais!